Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno desta noite. Hoje é dia 16 de outubro de 2014, uma quinta-feira. São 20 horas e 2 minutos, 34 graus na cidade de Jaú. Estamos estudando o capítulo 5º deste livro, Suicidas. É a análise da comunicação dos espíritos infelizes, dos espíritos suicidas. Na realidade, um capítulo à parte, na comunicação dos espíritos infelizes, porque eles são infelizes no superlativo. Essa comunicação intitula-se Feliciano. E diz o seguinte: aliás, nós estamos transmitindo este curso, este encontro de estudos, diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizado na cidade de Jaú, estado de São Paulo. Era um homem rico, instruído, poeta, espirituoso, possuidor de caráter são, obsequioso e ameno, de perfeita honradez. Quer dizer, só a ficha dele, como é que a gente pode pensar que uma pessoa assim viria a cometer um suicídio? Falsas especulações comprometeram-lhe a fortuna, e não lhe sendo possível repará-la, em razão da idade avançada, cedeu ao desânimo, enforcando-se em 14 de dezembro de 1864 no seu quarto de dormir. Não era materialista nem ateu, mas um homem de gênio, um tanto superficial, ligando pouca importância ao problema da vida de além-túmulo. Conhecendo-o intimamente, evocamo-lo 4 meses após o suicídio, inspirados pela simpatia que lhe dedicávamos. Feita a evocação de Feliciano, ele responde: choro a terra na qual tive decepções, porém menores do que as experimentadas aqui. Eu, que sonhava maravilhas, estou abaixo da realidade do meu ideal. O mundo dos espíritos é bastante promíscuo, e para torná-lo suportável, fora mister uma boa escolha. Não torno a ele. Que esboço de costumes espíritas se poderia fazer aqui? O próprio Balzac, estando no seu elemento, não faria esse esboço senão de modo rústico. Não o obriguei também. Porém, onde estarão esses grandes espíritos que tão energicamente profligaram os vícios da humanidade? Deviam eles, como eu, habitar por aqui antes de se lançarem a regiões mais elevadas. Apraz-me observar este curioso pandemônio, e assim fico por aqui. Apesar do Espírito nos declarar que se acha numa sociedade assaz promíscua e, por conseguinte, de espíritos inferiores, surpreendeu-nos a sua linguagem, dado ao gênero de morte ao qual, aliás, não faz qualquer referência. A não ser isso, tudo mais refletiu o seu caráter. Essa circunstância deixa-nos em dúvida acerca da identidade. Pergunta ao mesmo Espírito: tende a bondade de nos dizer como morrestes? Resposta: como morri? Pela morte por mim escolhida, a que mais me agradou, sendo, para notar, que meditei muito tempo nessa escolha com o intuito de me livrar da vida. Apesar disso,
confesso que não ganhei grande coisa. Libertei-me dos cuidados materiais, porém, para encontrá-los mais graves e penosos na condição de espírito da qual nem sequer prevejo o fim. Pergunta ao guia do médium: o espírito em comunicação será efetivamente o de Feliciano? Essa linguagem quase despreocupada torna-se suspeita em se tratando de um suicida. Resposta: sim. Entretanto, por um sentimento justificável na sua posição, ele não quer revelar ao médium o seu gênero de morte. Foi por isso que dissimulou a frase, acabando, no entanto, por confessá-lo diante da pergunta direta que lhe fizestes, e não sem angústias. O suicídio fala sofrer muito, e por isso desvia o mais possível tudo o que lhe recorde o seu fim funesto. Pergunta ao espírito, a Feliciano novamente: a vossa desencarnação tanto mais nos comoveu, quanto lhe prevíamos as tristes consequências, além da estima e intimidade das nossas relações. Particularmente não me esqueci de quanto éreis obsequioso e bom para comigo. Seria feliz se pudesse testemunhar-vos a minha gratidão, fazendo alguma coisa por vós. Resposta do Espírito: entretanto, eu não podia furtar-me de outra maneira aos empecilhos da minha posição material. Agora só tenho necessidade de preces. Orai principalmente para que me veja livre desses hórridos companheiros que aqui estão junto de mim, obsidiando-me com gritos, sorrisos infernais, sorrisos e infernais motejos. Eles chamam-me covarde, e com razão, porque é covardia renunciar à vida. É a 4ª vez que sucumbo a essa provação, não obstante a formal promessa de não falir. Fatalidade, orai. Que suplício meu, quanto sou desgraçado. Orando, fazeis por mim mais que por vós pude fazer quando na terra. Mas a prova ante a qual fracassei tantas vezes, aí está retraçada, indelével diante de mim. É preciso tentá-la novamente, em tempo oportuno. Terei forças a recomeçar a vida tantas vezes, lutar por tanto tempo para sucumbir aos acontecimentos é desesperador, mesmo aqui. Eis porque tenho necessidade de força. Dizem que podemos obtê-la pela prece. Orai por mim, que eu quero orar também. Explicação de Kardec a respeito das últimas respostas é a seguinte: esse caso particular de suicídio, se bem que realizado em circunstâncias vulgares, apresenta uma característica especial. Ele mostra-nos um espírito que se renovará até que ele tenha forças para resistir. Assim, se confirma o fato de não haver proveito no sofrimento, sempre que deixamos de atingir o fim da encarnação, sendo preciso recomeçá-lo até que saiamos vitoriosos da refrega. É claro, evidente. É claro que existia. São espíritos que, na realidade, eles fazem troça, fazem chacota desses espíritos que suicidam. São infelizes também, provavelmente passaram pelos mesmos problemas ou problemas semelhantes, só que daí se recompõem na vida espiritual, né? Continuam infelizes, e quando vê um espírito assim, vão lá
fazer com que ele sofra mais ainda. Quer dizer, eles se locupletam no sofrimento do outro. E é interessante ele dizer aqui que este espírito faliu aonde ele menos deveria ter falido. Já cometeu suicídio várias vezes e encarnou prometendo que não iria falir. Quer dizer, quanto deve ser sofrido para o espírito assim: eu passei por tudo aquilo, fali e vou ter que passar de novo para poder sair vitorioso. E nem todos os sofrimentos reservados a nós aqui na Terra são suficientemente grandes para justificar um ato desse. Porque olha o que eles comentam. Saiu de um problema para entrar num problema 100 vezes maior. Ao Espírito do Senhor Feliciano: ouvi e vou-lo peço, ouvi e meditai nas minhas palavras. O que denominais felicidade, fatalidade, é apenas a vossa fraqueza. Pois se a fatalidade existisse, o homem deixaria de ser responsável pelos seus atos. O homem é sempre livre, e na liberdade está o seu maior e mais belo privilégio. Deus não quis fazer dele um autômato obediente e cego, e se essa liberdade o torna falível, também o torna perfectível, com o que somente pela perfeição poderá atingir a suprema felicidade. O orgulho somente pode levar o homem a atribuir ao seu destino as suas infelicidades terrenas, quando, na verdade, é que essas infelicidades promanam da sua própria incúria. Tendes disso um exemplo bem patente na vossa última encarnação, pois tinhais tudo o que se fazia necessário à felicidade humana na Terra: espírito, talento, fortuna, merecida consideração, nada de vícios ruinosos, mas ao contrário, apreciáveis qualidades. Como, pois, ficou tão comprometida a vossa posição? Unicamente pela vossa imprevidência. Deve ser duro para o espírito ouvir uma coisa dessa, né? Já está sofrendo tremendamente, e uma realidade como essa deve ser como uma punhalada, né? Se é que o espírito pudesse receber. Moralmente pode, né? Fisicamente não, mas moralmente pode. Ele saber que ele comprometeu toda a existência dele pela imprevidência. Haveis de convir que, agindo com mais prudência, contentando-vos com o muito que já vos coubera, antes que procurando aumentá-lo sem necessidade, a ruína não sobreviria. Quer dizer, ele deve ter feito um mau negócio. Pelo que eu pude entender aqui, ele deve ter feito um mau negócio. Ele tentou aumentar a sua fortuna e entrou em ruína, né? Por causa disso. Não havia nisso nenhuma fatalidade, uma vez que podíeis ter evitado o acontecido. A vossa aprovação consistia num encadeamento de circunstâncias que vos deveriam dar, não à necessidade, mas à tentação do suicídio. Desgraçadamente, apesar do vosso talento e instrução, não soubeste dominar essas circunstâncias e sofreis agora as consequências da vossa fraqueza. Essa prova, como pressentis com razão, deve renovar-se ainda. Na vossa próxima encarnação, tereis de enfrentar acontecimentos que vos sugerirão as ideias de suicídio, e sempre assim acontecerá, até que de todo tenhais triunfado. Longe de acusar o destino, que é a vossa própria obra, admirai a bondade de Deus, que em vez de condenar irremissivelmente pela primeira falta, oferece sempre os meios de repará-la. Assim, sofrereis não eternamente,
mas por tanto tempo quanto reincidirdes no erro. Depende de vós, no estado espiritual, tomar a resolução bastante enérgica de manifestar a Deus um sincero arrependimento, solicitando instantemente o apoio dos bons espíritos. Voltareis então à terra, escudado na resistência de todas as tentações. Uma vez alcançada essa vitória, que sob outros aspectos o vosso progresso é já considerável. Só faltava isso para ele, pelo que Kardec está falando, né? Só esse detalhezinho, né? Ele vencer este detalhe que para ele era o chave, né? Era o principal, era o fundamental, né? Como vedes, há ainda um passo a vencer, para o qual vos auxiliaremos com as nossas preces. Estas só serão improfícuas se nos não ajudardes com os vossos esforços. Resposta: obrigado. Obrigado por tão boas exortações. Delas tenho tanto maior precisão, quanto sou mais desgraçado do que aparentava. Vou aproveitá-las, garanto, no preparo da próxima encarnação, durante a qual farei todo o possível por não sucumbir. Já me custa suportar o meio ignóbil do meu exílio. Assinado Feliciano. Antônio Bell. Era o caixa de uma casa bancária do Canadá e suicidou-se a 28 de fevereiro de 1865. Um dos nossos correspondentes, médico e farmacêutico, residente na mesma cidade, deu-nos dele as informações que se seguem. Abrindo aspas. Conheci-o havia perto de 20 anos, como homem pacato e chefe de numerosa família. De certo tempo para cá, imaginou ter comprado um tóxico na minha farmácia, do qual se serviu para envenenar alguém. Muitas vezes vinha suplicar-me para lhe dizer a época daquela compra, tomado então de alucinações terríveis. Olha que interessante, ele imaginou ter comprado um veneno na farmácia do homem. Perdia o sono, lamentava-se, batia no peito. A família vivia em constante ansiedade, das 4 da tarde às 9 da manhã, hora esta em que se dirigia para a casa bancária, onde, aliás, procedia com muita regularidade aos serviços de escriturações, sem que jamais tivesse cometido um só erro. Habitualmente dizia sentir dentro de si um ente que o fazia desempenhar com acerto e ordem a sua contabilidade. Quando se dava por convencido da extravagância de suas ideias, exclamava: não, quereis iludir-me, lembro-me, é verdade. Fecha aspas. A pedido desse amigo, foi ele evocado em Paris a 17 de abril de 1865. O que vocês imaginam que esse espírito sofreu? Qual foi o problema dele? O que vocês pensam? Eu acho que ele lembrava de algum assassinato que ele cometeu em outra vida. Com certeza. E por isso... Eu não lembro dessa lição, mas certamente é isso. E obsediado por algum espírito, ele era levado a rememorar o fato e achava que tinha cometido naquela encarnação. Deve ter sido algo do gênero, quer ver? Evocação ao espírito de Antônio Belo. Resposta: que pretendeis de mim? Sujeitar-me a um interrogatório? É inútil, tudo confessarei. Segunda pergunta: bem longe de nós o pensamento de vos afligir com perguntas indiscretas. Desejamos saber apenas
qual a vossa posição nesse mundo, bem como se vos poderemos ser úteis. Resposta do Espírito: se for possível, ser-vos-ei extremamente grato. Tenho horror ao crime e sou muito infeliz. Terceira pergunta: temos a esperança de que as nossas preces atenuarão as vossas penas. Parece-nos que vos achais em boas condições, visto como o arrependimento já vos assedia o coração, o que constitui um começo de reabilitação. Deus, infinitamente misericordioso, sempre tem piedade do pecador arrependido. Orai conosco. Faça a prece pelos suicidas, a qual se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora tende a bondade de nos dizer de quais crimes vos reconheceis culpado. Essa confissão, humildemente feita, ser-vos-á favorável. Resposta: deixai, primeiro, que vos agradeça por esta esperança que fizestes raiar no meu coração. Há já bastante tempo que vivia numa cidade banhada pelo Mediterrâneo. Amava então uma bela moça que me correspondia, mas pelo fato de ser pobre fui repelido pela família. A minha eleita participou-me que desposaria o filho de um negociante, cujas transações se estendiam para além de 2 mares, e assim fui eu preterido. Louco de dor, resolvi acabar com a vida, não sem deixar de assassinar o detestado rival, saciando o meu desejo de vingança. Repugnando-me os meios violentos, horrorizava-me a perpetração do crime, porém o meu ciúme a levou de vencida. Na véspera do casamento, morri o meu rival envenenado, pelo meio que me pareceu mais fácil. Eis como se explicam as reminiscências do passado. Sim, eu já reencarnei, e preciso é que reencarne ainda. Ó meu Deus, tenha piedade das minhas lágrimas e da minha fraqueza. Quarta pergunta: deploramos essa infelicidade que retardou o vosso progresso e sinceramente vos lamentamos. Dado, porém, que vos arrependais, Deus se há de compadecer de vós. Dizei-nos se chegastes a executar o vosso projeto de suicídio. Resposta: não. E confesso para vergonha minha que a esperança se me despontou novamente no coração, com o desejo de me aproveitar do crime já cometido. Traíam-me, porém, os remorsos, e acabei por expiar no último suplício aquele meu desvario. Enforquei-me. Quinta pergunta: na vossa última encarnação, tinhais a consciência do mal praticado na penúltima? Resposta: nos últimos anos somente. E eis como se dava o fato. Eu era bom por natureza, e depois de submetido, como todos os homicidas, ao tormento da visão perseverante da vítima, que me perseguia, qual vivo remorso, dela me desvencilhei, depois de muitos anos, pelo meu arrependimento e pelas minhas preces. Recomecei outra existência, a última que atravessei calmo e tímido. Tinha em mim como que vaga intuição da minha inata fraqueza, bem como da culpa anterior, cuja lembrança em estado latente conservara. Mas um espírito obsessor e vingativo, que não era outro senão o pai da minha vítima, facilmente se apoderou de mim e fez reviver no meu coração, como em mágico espelho, as lembranças do passado. Simultaneamente influenciado por ele e pelo meu guia que me protegia, eu era o envenenador e ao mesmo tempo pai de família, angariando pelo trabalho o sustento dos filhos.
Fascinado por esse demônio obsessor, deixei-me arrastar para o suicídio. Sou muito culpado realmente, porém, menos do que se deliberasse por mim mesmo. Os suicidas, da minha categoria, incapazes por sua fraqueza de resistir aos obsessores, são menos culpados e menos punidos do que aqueles que abandonam a vida por efeito exclusivo da própria vontade. Orai comigo para que o espírito que fatalmente me obsidiou renuncie à sua vingança, e orai por mim para que adquira a energia, a força necessária para não ceder à prova do suicídio voluntário, prova a que serei submetido, dizem-me, na próxima encarnação. Ao guia do médium pergunta: um espírito obsessor pode realmente levar o obsidiado ao suicídio? Resposta: certamente, pois a obsessão, que por si mesmo já é um gênero de provação, pode revestir todas as formas. Mas isso não quer dizer isenção de culpa. O homem dispõe sempre do livre-arbítrio e, consequentemente, está em si o ceder ou resistir às sugestões a que o submetem. Assim é que, sucumbindo, o faz sempre com assentimento da própria vontade. Relativamente ao mais, o espírito tem razão dizendo que a ação incitada por outrem é menos culposa e repreensível do que quando voluntariamente cometida. Contudo, nem por isso se inocenta de culpa, visto como, afastando-se do caminho reto, mostra que o bem ainda não estava vinculado no seu coração. Pergunta de número 6. Como não obstante a prece e o arrependimento terem libertado esse espírito da visão tormentosa da sua vítima, por ele atingido pela vingança de um obsessor, pode ele ser atingido pela vingança de um obsessor na última encarnação? Eu vou ler de novo a pergunta que eu li errado. Como não obstante a prece e o arrependimento terem libertado esse espírito da visão tormentosa da sua vítima, pôde ele ser atingido pela vingança de um obsessor na última encarnação? Resposta: o arrependimento, bem o sabeis, é apenas a preliminar indispensável à reabilitação, mas não é o suficiente para libertar o culpado de todas as penas. Deus não se contenta com promessas, sendo preciso a prova por atos do retorno ao bom caminho. Eis porque o espírito é submetido a novas provações que o fortalecem, acrescendo-lhe um merecimento ainda maior quando dela sai triunfante. O espírito só arrosta com a perseguição dos maus, dos obsessores, enquanto estes o não encontram bastante forte para resistir-lhes. Encontrando resistência, eles o abandonam, convictos da inutilidade dos seus esforços. Esses dois últimos exemplos mostram-nos a renovação da mesma prova em sucessivas encarnações, e por tanto tempo quanto o da sua ineficácia. Antônio Bell mostra-nos, enfim, o fato muito instrutivo do homem perseguido pela lembrança de um crime cometido em anterior existência, como um remorso e um aviso. Vemos ainda por aí que todas as existências são solidárias entre si, que a justiça e a bondade divinas se ostentam na faculdade ao homem conferida de progredir gradualmente, sem nunca privá-lo do resgate das faltas, que o culpado é punido pela própria falta, sendo esta punição, em vez de uma vingança de Deus, o meio empregado para fazê-lo progredir. Eu estava lendo
essa última comunicação do senhor Antônio Bel, e eu me lembrei, como sempre me lembro quando leio lições desse tipo, o seguinte: a gente vê muita gente na televisão, depois de cometer um assassinato, alguma coisa, assim, uma voz insistia que eu fizesse e cometesse tal crime. Normalmente isso é tido como uma espécie de chacota, é visto como uma espécie de desculpa, né, pelos jornalistas, pelas pessoas que assistem à televisão, mas por aqui, por essa comunicação, dá para entender que é perfeitamente possível um obsessor, incidindo sobre um espírito fraco, levá-lo a cometer determinados atos que ele, por si só, talvez não cometeria. Lembra que você falou que lá na penitenciária que você foi, o cara matou, nem lembrava que tinha matado? Eu expliquei a questão da obsessão, né, que a obsessão se dava pelo pensamento, e ele ia num centro de candomblé, alguma coisa assim, aqui na Herosa Galvão, para tomar pinga, porque pinga lá é de graça, segundo ele. Segundo que eu não conheço, né, nem o terreiro de candomblé, e nem se realmente pingar lá de graça, não, mas pelas informações dele, supõe que seja. Ele falou: eu bebi a noite inteira e quando acordei tinha matado a pessoa e não sabia por quê. Quer dizer, o álcool, aliado à fraqueza do espírito, aliado ao obsessor, o sujeito acaba cometendo coisas que ele vai carregar, como esse aqui, por 2 encarnações e não se livra. Grande problema do homem, na minha opinião, um dos grandes problemas é o sentimento de culpa. O sentimento de culpa é algo terrível na vida de qualquer um. Agora nós vamos começar a dar início no capítulo 6, criminosos arrependidos. A primeira comunicação é assinada por um espírito que se intitula Verger. Ele foi assassino do arcebispo de Paris. E a seguinte é a explicação sobre ele. No dia 3 de janeiro de 1857, Monsenhor Cibour, arcebispo de Paris, ao sair da igreja de Saint-Étienne-du-Mont, foi mortalmente ferido por um jovem padre chamado Verger. O criminoso foi condenado à morte e executado a 30 de janeiro, 27 dias depois, né, do seu crime. Até o último momento não manifestou qualquer sentimento de pesar, de arrependimento ou de sensibilidade. Evocado no mesmo dia da execução, deu as seguintes respostas. Eu acho interessante só fazer um adendo aqui, um parênteses aqui nessa afirmação de Kardec, né? E ele evocou o espírito deste assassino no mesmo dia em que ele desencarnou, no mesmo dia que ele foi executado, né? Quer dizer, o espírito ele pode ser evocado a qualquer momento, desde que ele possa, tenha e queira comunicar-se, não há problema nenhum. Feita a invocação ao espírito de Verger, ele responde: ainda estou preso ao corpo. Segunda pergunta: então a vossa alma não está inteiramente libertada? Resposta: não. Tenho medo. Não sei. Esperarei que voltem a mim. Não estou morto. Não é assim? Terceira pergunta: arrependei-vos do que fizestes? Resposta: fiz mal em matar, mas a isso fui levado pelo meu caráter, que não podia tolerar humilhações. Evocar-me-eis em outra oportunidade. Pergunta: por que vos retirais? Resposta: se o visse, muito me atemorizaria, pelo receio de que ele me fizesse outro tanto. Quinta pergunta: mas nada tendes a temer, uma vez que a vossa alma está separada do corpo.
Renunciar a qualquer inquietação não é razoável? Resposta: que quereis? Acaso sois sempre senhor das vossas impressões? Quanto a mim, não sei onde estou. Estou doido. Sexta pergunta: esforçai-vos por ser calmo. Resposta: não posso, porque estou louco. Esperai, que vou apelar para a minha lucidez. Pergunta de número 7. Se orasseis, talvez pudesseis concentrar os vossos pensamentos. Resposta: intimido-me, não me atrevo a orar. Oitava pergunta: orai, que grande é a misericórdia de Deus. Oremos convosco. Resposta: sim, eu sempre acreditei na infinita misericórdia de Deus. Nona pergunta: compreendeis melhor agora a vossa situação? Resposta: ela é tão extraordinária que ainda não posso apreendê-la. Décima pergunta: vedes a vossa vítima? Resposta: parece-me ouvir uma voz semelhante à sua que me diz, abre aspas, não mais te quero. Será talvez um efeito da imaginação? Estou doido, eu vou-lo asseguro, pois que vejo meu corpo de um lado e a cabeça de outro, afigurando-se-me, porém, que vivo no espaço entre a terra e o que denominais céu. Sinto como o frio de uma faca prestes a decepar-me o pescoço, mas isso será talvez o terror da morte. Também me parece ver uma multidão de espíritos a rodear-me e olhar-me compadecidos. Falam-me, mas não os compreendo. Décima primeira pergunta. Entretanto, entre esses espíritos, há talvez um cuja presença vos humilha por causa do vosso crime? Resposta: dir-vos-ei que há apenas um que me apavora, o daquele a quem matei. Décima segunda pergunta: lembrai-vos das existências anteriores? Resposta: não. Estou indeciso, acreditando sonhar. Ainda uma vez, preciso tornar a mim. Décima terceira: 3 dias depois. Estais melhor agora? Resposta: já sei que não mais pertenço a esse mundo, e não o deploro. Pesa-me o que fiz, porém meu espírito está mais livre. Sei, ademais, que há uma série de encarnações que nos dão conhecimentos úteis, a fim de nos tornarmos perfeitos, tanto quanto é possível à criatura humana. 14ª: sois punidos pelo crime que cometestes? Resposta: sim, lamento o que fiz, e isso me faz sofrer. 15ª: qual a vossa punição? Resposta: sou punido porque tenho consciência da minha falta, e para ela peço perdão a Deus. Sou punido porque reconheço a minha descrença nesse Deus. Olha, um padre falando isso, né? É muito interessante, né? Essa é a afirmação de um padre. Quer dizer, para ser padre, ele antes foi seminarista, né? Estudou bastante para ser padre. E ele declara a sua descrença em Deus. Sabendo agora que não devemos abreviar, aliás, fazendo um parênteses aqui, a gente reflete o seguinte, né? Que não é o estudo, nem o conhecimento, nem as palavras, nem as afirmações que levam o homem a acreditar ou a desacreditar em Deus. É a maturidade do senso moral, ou seja, as muitas encarnações. Sou punido porque reconheço a minha descrença nesse Deus.
sabendo agora que não devemos abreviar os dias de vida de nossos irmãos. Sou punido pelo remorso de haver protelado o meu progresso, enveredando por caminho errado, sem ouvir o grito da própria consciência que me dizia não ser pelo assassínio que alcançaria o meu desiderato. Deixei-me dominar pela inveja e pelo orgulho, enganei-me e arrependi-me, pois o homem deve esforçar-se sempre por dominar as más paixões, o que aliás não fiz. 16ª pergunta: qual a vossa sensação quando vos evocamos? Resposta: de prazer e de temor, uma vez que não sou mal. 17ª: em que consiste esse prazer e esse temor? Resposta: no prazer de conversar com homens e poder em parte reparar as minhas faltas, confessando-as, e no temor que não posso definir, um quê de vergonha por ter sido um assassino. 18ª: desejais reencarnar na Terra? Resposta: até o peço, e desejo achar-me constantemente exposto ao assassínio e sentir o medo disso. Monsenhor Cibor, evocado, disse que perdoava o assassino e orava para que ele se arrependesse. Disse mais que, se bem estivesse presente a evocação, não se lhe tinha mostrado para lhe não aumentar os sofrimentos, porquanto o receio de o ver já era um sintoma de remorso, já era um castigo. Pergunta: o homem que mata sabe que, ao escolher nova existência, nela se tornará assassino? Resposta: não. Ele sabe que, escolhendo uma vida de luta, tem probabilidades de matar um semelhante, ignorando, porém, se o fará, uma vez que tem de lutar consigo. Explicação a respeito diz o seguinte: a situação de Verger, ao morrer, é a de quase todos aqueles que sucumbem violentamente, não se verificando abruptamente a separação. Eles ficam como aturdidos, sem saber se estão mortos ou vivos. A visão do arcebispo foi poupada por desnecessária ao seu remorso, mas outros espíritos, em circunstâncias idênticas, são constantemente acossados pelo olhar das suas vítimas. A enormidade do delito Verger acrescentara a agravante de se não ter arrependido ainda em vida, estando, pois, nas condições requeridas para a eterna condenação. Mas logo que deixou a terra, o arrependimento lhe invadiu a alma, e, repudiando o passado, deseja sinceramente repará-lo. A isso não o impele a demasia do sofrimento, visto como nem mesmo teve tempo para sofrer, mas é o alarme dessa consciência, desprezada durante a vida e que ora se lhe faz ouvir. Por que não considerar valioso esse arrependimento? Por que admiti-lo dias antes como capaz de salvar-se do inferno e depois não? E por que finalmente o Deus misericordioso para o penitente em vida deixaria de o ser por questão de horas mais tarde? Fora para causar a admiração a rápida mudança, algumas vezes operada nas ideias, de um criminoso endurecido e impenitente até a morte, seu trespasse lhe não fosse também bastante, às vezes, para reconhecer toda a iniquidade da sua conduta. Contudo, esse resultado está longe de ser geral, o que daria, em consequência,
o não haver espíritos maus. O arrependimento é muitas vezes tardio, e daí a protelação do castigo. A obstinação no mal em vida provém às vezes do orgulho de quem recusa submeter-se e confessar os próprios erros, visto está o homem sujeito à influência da matéria, a qual, lançando-lhe um véu nas percepções espirituais, o fascina e desvaria. Roto esse véu, súbita luz o aclara, e ele se encontra senhor da sua razão. A manifestação imediata de melhores sentimentos é sempre indício de um progresso moral realizado, e que apenas aguarda uma circunstância favorável para se revelar, ao passo que a persistência, mais ou menos longa no mal, depois da morte, é incontestavelmente a prova de atraso do espírito, no qual os instintos materiais atrofiam o germe do bem, de modo que lhes são necessárias novas provações para se corrigir. Aqui tem uma outra comunicação assinada por um espírito que intitula-se Leamire. Condenado à pena última pelo júri de Aesli e executado a 31 de dezembro de 1857, evocado em 29 de janeiro de 1858. Feita a evocação, ele responde: aqui estou. Segunda pergunta: vendo-nos, que sensação experimentais? Resposta: a sensação da vergonha. Terceira questão: conservastes a vossa consciência até o último momento? Resposta: sim. Quarta pergunta: após a execução, tivestes imediata noção dessa nova existência? Resposta: eu estava imerso em grande perturbação, da qual, aliás, ainda não me libertei. Senti uma dor imensa e me parecia ser o coração que a sofria. Vi rolar, não sei o que, aos pés do cadafalso. Vi o sangue que escorria e mais pungente se me tornou a minha dor. Pergunta: era uma dor puramente física, análoga àquela que proviria de um grande ferimento pela amputação de um membro, por exemplo? Resposta: não. Figurai-vos antes um remorso, uma grande dor moral. Questão de número 5. Mas a dor física do suplício, quem a experimentava? O corpo ou o espírito? Resposta: a dor moral estava em meu espírito, sentindo o corpo a dor física, mas o espírito desligado também dela se ressentia. E está colocado em negrito para chamar a nossa atenção, não é? Porque é uma espécie de dor, né, que o espírito sente, embora ela seja ligada à sensação e não à dor física propriamente dita. Questão do número 6. Vistes o corpo mutilado? Resposta: vi qualquer coisa informe, a qual me parecia integrado. Entretanto, reconheci-me intacto, isto é, que eu era eu mesmo. É muito interessante essas duas afirmações, porque o Espírito já tinha afirmado isso, né? Que tinha sido nublada a visão dele e que ele não tinha visto a cabeça separada do corpo. Naquela época era muito comum a guilhotina, né? E ele não viu a cabeça separada do corpo, etc. E é interessante esse fato, porque faz parte da misericórdia de Deus o espírito não presenciar isso. Isso agravaria ou traria a ele mais sofrimento ainda, né? E ele responde que vê uma coisa informe, ou seja, sem muita forma, a qual eu estava integrado, ou seja, estava
junto, né? Unido. Mas apesar disso, ele se reconhece intacto, ou seja, com tudo no lugar, né? A cabeça não estava separada, ou seja, que ele via intacto era o perispírito e não o corpo. Pergunta: que impressões vos advieram desse fato? Resposta: eu sentia muito a minha dor. Estava completamente ligado a ela. Está em negrito também, para chamar a atenção. Ligado moralmente. Questão de número 7. Será verdade que o corpo vive ainda alguns instantes depois da decapitação, tendo supliciado a consciência das suas ideias? Resposta: o espírito retira-se pouco a pouco. Quanto mais o retém os laços materiais, menos pronta é a separação. Pergunta de número 8. Dizem que se tem notado a expressão da cólera e movimentos na fisionomia de alguns supliciados, como se estes quisessem falar. Será isso efeito de contrações nervosas ou de um ato da vontade? Resposta: da vontade, uma vez que o espírito não está desligado. Questão de número 9. Qual o primeiro sentimento que experimentastes ao entrar na vossa nova existência? Resposta: um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso pungente, cuja causa ignorava. Questão de número 10. Acaso vos achastes reunido aos vossos cúmplices, supliciados ao mesmo tempo? Resposta: infelizmente sim, por desgraça nossa, pois essa visão recíproca é um suplício contínuo, exprobando-se uns aos outros os seus crimes. Questão de número 11. Tendes encontrado as vossas vítimas? Resposta: vejo-as, são felizes, seus olhares perseguem-me. Sinto que me varam o ser, embalde tento fugir-lhes. Pergunta: que impressão vos causam esses olhares? Resposta: vergonha e remorso. Ocasionei-os voluntariamente e ainda os abomino. Pergunta: qual a impressão que lhes causais vós? Resposta: piedade. É sentimento que lhes percebo a meu respeito. 12ª. Terão por sua vez o ódio e o desejo de vingança? Resposta: não. Os olhares que me lançam me lembram a minha expiação. Vós não podeis avaliar o suplício horrível de tudo devermos àqueles a quem odiamos. 13ª. Pergunta: lamentais a perda da vida corporal? Resposta: apenas lamento os meus crimes. Se o fato ainda dependesse de mim, não mais sucumbiria. 14ª pergunta: o pendor para o mal estava na vossa natureza, ou fostes ainda influenciado pelo meio em que vivestes? Resposta: sendo eu um espírito inferior, a tendência para o mal estava na minha própria natureza. Quis elevar-me rapidamente, mas pedi mais do que comportavam as minhas forças. Supondo-me forte, acabei por ceder às tentações do mal. 15ª. Se tivesseis recebidos sãos princípios de educação, ter-vos-íeis desviado da senda criminosa? Resposta: sim, mas eu havia escolhido a condição do nascimento. Pergunta: acaso não vos poderíeis ter tornado homem de bem? Resposta: um homem fraco é incapaz tanto para a prática do bem como para o do mal. Poderia talvez corrigir na vida o mal inerente à minha natureza, mas nunca me levar à prática do bem. 16ª pergunta:
quando encarnado, acreditáveis em Deus? A resposta: não. Pergunta dentro dessa mesma pergunta: quando falam que à última hora vos arrependestes? Resposta: porque acreditei num Deus vingativo, era natural que o temesse. 17ª: parece-vos justo o castigo que vos aplicaram na terra? Resposta: sim. 18ª: esperais obter o perdão dos vossos crimes? Resposta: não sei. Uma pergunta dentro dessa mesma pergunta: como pretendeis repará-los? Resposta: por novas provações, conquanto me pareça que uma eternidade existe entre mim e elas. 19ª: onde vos achais agora? Resposta: estou no meu sofrimento. Outra pergunta dentro dessa mesma pergunta: perguntamos qual o lugar onde vos encontrais? Resposta: perto do médium. Mais uma vez, claro, né? Uma resposta clara de que não existe lugar circunscrito, nem localizado tanto para o sofrimento quanto para a felicidade. Ele estava perto do médium porque ele foi evocado. Mas quando ele fala a respeito do próprio sofrimento, ele fala: estou no meu sofrimento. 20ª questão: uma vez que assim é, sob que forma vos veríamos, se isso nos fosse possível? Resposta: ver-me-íeis sob a minha forma corpórea, a cabeça separada do tronco. Outra pergunta dentro dessa mesma: podereis aparecer-nos? Resposta: não, deixai-me. 21ª questão: podereis dizer-nos como vos evadistes da prisão de Monte Lidier? Resposta: nada mais sei. É tão grande o meu sofrimento que apenas guardo a lembrança do crime. Deixai-me. 22ª questão: poderíamos concorrer para vos aliviar deste sofrimento? Resposta: fazei votos para que sobrevenha a expiação. Vamos marcar aqui Bedouins para retomar na próxima. Hoje é dia 16/10/2014. Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Podemos encerrar. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura bondosa e amiga de Jesus, o nosso Mestre. Juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para aprendermos as questões propostas nesta noite. Permita, Senhor, que estes exemplos calem nos nossos corações e nos ajudem sempre a tomar as boas decisões, as decisões mais acertadas, que virão de encontro à nossa felicidade como espíritos. Queremos muito humildemente pedir-vos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e orientarmos a própria existência por um sincero e profundo respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos,
Em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.